Oi, eu sou Carolina Drighi, sou pedagoga e vou conversar com você sobre políticas públicas para a primeira infância. Na primeira etapa desse módulo, vocês aprenderam sobre a importância dos cuidados com a primeira infância e também sobre como as condições de vida das crianças e todo o seu contexto familiar e comunitário influenciam no seu desenvolvimento. Nessa parte, a gente vai falar então sobre como que se organizam as políticas públicas, quais são os marcos legais que protegem os direitos das crianças e quais são os avanços e os desafios que são enfrentados pelo nosso país. Bom, começando pela legislação, o Brasil ele é reconhecido por organismos internacionais como a Unicef por ter uma das legislações mais avançadas, mais abrangentes do mundo no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente. Na nossa Constituição Federal de 88 e depois no Estatuto da Criança e do Adolescente, são instrumentos que reconhecem a criança e o adolescente como sujeitos de direitos, em processo de desenvolvimento, e a quem se deve assegurar prioridade absoluta na formulação de políticas públicas e, por óbvio, na destinação de recursos orçamentários. Por que isso é tão importante, Acho que é relevante a gente lembrar que a Constituição Federal, ela expressa um projeto de nação, um projeto de país. E em nenhum outro capítulo da nossa Constituição se fala sobre prioridade absoluta, apenas quando se refere à criança e ao adolescente. O que isso quer dizer? Que a nossa Constituição está nos dizendo, que nesse projeto de nação, a gente quer tratar a criança e o adolescente com prioridade absoluta. Então, as políticas públicas precisam priorizar as crianças e os adolescentes. Em 2016, com a promulgação do Marco Legal da Primeira Infância, o país novamente se coloca numa posição de destaque. Essa é uma lei que é reconhecida por ser uma lei muito avançada, muito qualificada. Ela determina quais são os princípios e as diretrizes para a formulação de políticas públicas no campo da primeira infância e ela também aponta as áreas prioritárias de investimento. Eu vou ler aqui para vocês quais são essas áreas, para vocês terem uma noção da abrangência que é investir em primeira infância. Então, o Marco Legal aponta como áreas prioritárias de investimento: planejamento familiar e de concepção, acesso ao pré-natal de qualidade, nascimento saudável e parto humanizado, crescimento com saúde, alimentação saudável, vínculos afetivos, espaços para o brincar, fortalecimento das competências familiares e comunitárias, proteção da criança e de sua família contra a pressão consumista e a prevenção de acidentes e violências. Vejam vocês que são 10 áreas prioritárias, O Marco Legal, então, aponta 10 áreas prioritárias para que as políticas públicas façam o seu investimento. Uma perspectiva bastante abrangente e que consolida, na verdade, no campo legal, a ideia de que cuidar da infância significa promover integralmente o desenvolvimento das crianças. E essa perspectiva nos coloca diante de dois importantes desafios. Nos coloca diante de vários desafios, mas eu vou destacar aqui dois importantes, que me parece pertinente para o nosso campo de trabalho. O primeiro desafio tem relação com a cultura de fragmentação das políticas públicas, Essa cultura atrasada, ineficaz, onde cada um cuida da sua parte como se os indivíduos pudessem ser compartimentados. E o que o Marco Legal nos diz para a gente, Diz para quem formula a política pública e para quem executa políticas públicas para a primeira infância. Ele diz que para promover integralmente o desenvolvimento das crianças é preciso que a gente aprenda a sair das nossas caixinhas, que a gente aprenda a conhecer outras iniciativas, que a gente aprenda a articular as ações, a compartilhar responsabilidades. Isso significa um exercício de sentar junto para tomar decisões, de estabelecer metas conjuntas, de pensar no orçamento e avaliar as ações, É um exercício que eu imagino que todo mundo que está nas políticas públicas tem feito e reconhece que é um grande desafio. Um segundo desafio que as ideias do Marco Legal nos impõem tem muita relação com o tamanho e com a diversidade do Brasil e com o fato de nós sermos um dos países mais desiguais do mundo.
trata-se do desafio de programar políticas públicas capazes de alcançar de forma equânime, né, a todas as crianças, ou seja, políticas capazes de responder às especificidades de cada população, de cada território. Acho que um exemplo que a gente pode tomar para entender melhor esse desafio é a implantação do PIN. Eu acho que a gente não pode imaginar que o PIN que funciona numa comunidade urbana aqui de Porto Alegre vai funcionar da mesma forma numa comunidade indígena da região norte do estado. Sem que haja esse exercício de adaptação, sem que haja esse exercício de olhar para aquela realidade. Uma das coisas que a gente estuda muito é que a eficácia de uma política pública ela tem muita relação com a sua capacidade de se replicar para diferentes espaços, acolhendo as diversidades de cada contexto, né? Então, esse é também um exercício importante quando a gente fala em promoção do desenvolvimento integral. Passando essa análise, né, dos nossos desafios, eu acho que é importante para a gente conversar sobre como é que se comportam as políticas públicas para a primeira infância, como é que elas se organizam. É importante a gente retomar os contextos históricos, políticos e sociais nos quais elas se estabeleceram. Nas últimas décadas, né, os avanços econômicos e sociais permitiram ao Brasil, por exemplo, sair do mapa mundial da fome, superar as metas de redução da mortalidade, inclusive antes, né, do prazo previsto, reduzir a pobreza, entre outros avanços. Nesse cenário, um cenário que a gente considerava muito positivo, né, foi possível para as políticas públicas ampliarem o seu olhar para além das questões da sobrevivência da criança. O que a gente tinha até então? A gente tinha os esforços muito centrados na redução da mortalidade infantil e da desnutrição, no aumento da cobertura vacinal, na promoção do aleitamento materno, que seguem sendo, né, políticas essenciais sempre. Mas, especialmente a partir de 2005, começam a ser fortalecidas aquelas iniciativas que são devotadas à promoção do brincar, a ampliação do acesso e qualificação da educação infantil e também o fortalecimento das competências familiares. Acho que é bacana a gente reconhecer também que é nesse cenário que o PIN é implantado em 2013, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lá em 2013 a gente começou então a apostar nessa ideia, né? Bastante avançada para a época, inclusive, de que a promoção da saúde da criança ela perpassava, ou melhor, ela perpassa pelo fortalecimento do ambiente onde ela cresce e se desenvolve, perpassa pela articulação das redes de serviços e também pelas oportunidades da criança brincar e aprender. Bom, acho que nos interessa também saber que esse cenário positivo levou o país a experimentar uma mudança de perspectiva. Então, a gente sai de uma abordagem mais centrada nas políticas de sobrevivência, né, para uma abordagem de promoção do desenvolvimento integral da primeira infância, ou melhor, desenvolvimento integral da criança. Esse momento ele é especialmente marcado pela implantação do PIN em 2003, pela criação da Rede Nacional Primeira Infância em 2007, pela aprovação do Plano Nacional pela Primeira Infância em 2010, pela construção da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, em 2015, pelo Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, a gente já conversou um pouquinho sobre o Marco Legal, e também pelo Programa Criança Feliz, em 2016. Nesse contexto histórico, vale também a gente reconhecer o papel do Sistema Único de Saúde, né? A nossa maior política pública de inclusão social do país, que é, sim, um dos grandes responsáveis por impulsionar esse cenário positivo. E aqui eu destaco a importância da estratégia de saúde da família, né? Tem vários estudos que apontam o quanto a presença da estratégia de saúde da família tem impactos positivos, tem efeitos positivos na promoção da saúde materna e infantil. Inclusive, existem estudos que apontam que a presença da ESF nos primeiros anos de vida também está relacionada à diminuição do atraso escolar e também ao aumento da permanência na escola em determinados casos. Então, tem um papel importante, né, a estratégia de saúde da família, e por isso também que a gente insiste tanto para que nos territórios o Primeira Infância Melhor ele atue sempre de forma articulada com a atenção básica em saúde, com suas equipes de estratégia de saúde da família.
Também é importante a gente destacar que esses efeitos têm uma relação muito próxima com o programa Bolsa Família. Essa é uma iniciativa que foi revolucionária, que é revolucionária no que diz respeito à garantia de direitos para as populações mais empobrecidas e que, além da transferência de renda, ela tem condicionalidades vinculadas, bastante vinculadas à atenção básica em saúde e à educação básica. Bom, a gente conversou aqui sobre alguns avanços importantes, falamos sobre políticas que tiveram efeitos muito importantes na promoção do desenvolvimento integral na primeira infância, mas também é importante a gente reconhecer que a gente tem vivido um período um pouco preocupante, A partir de 2015, em função dessa crise econômica e também de uma certa crise política, nós temos enfrentado um cenário bastante preocupante, na verdade, A pobreza voltou a crescer, assim como as taxas de mortalidade infantil, que não apresentavam um crescimento há muitos anos, então a partir de 2016 elas voltam a crescer. Volta a crescer também a desnutrição e a subnutrição. O país também enfrenta, a partir de 2015, a queda da cobertura vacinal e também uma posição bem difícil de líder no ranking de violência contra a criança na América Latina. Eu trouxe para vocês alguns dados, do Unicef, daquele relatório sobre a pobreza da infância e na adolescência. O que esse relatório nos diz? Que no Brasil nós temos 32 milhões de meninas e meninos que vivem na pobreza em suas múltiplas dimensões. E a gente sabe que o aumento da pobreza, ele vem, infelizmente, acompanhado de uma série de privações de direitos, que tem efeitos muito graves na vida das crianças. Segundo esse mesmo relatório, no ranking dos principais direitos negados está, por ordem, o saneamento básico, o acesso à educação, à água, à informação, à moradia e à exposição ao trabalho infantil. Provavelmente, no trabalho que vocês vão desenvolver nas comunidades, junto às famílias, vocês vão reconhecer essa informação que o Unicef está nos dizendo, Vocês vão encontrar famílias que não têm acesso ao saneamento básico, famílias que não tiveram acesso à educação e que não têm ainda acesso à educação, famílias que têm moradias muito precárias. Enfim, a gente, quando entra nessas comunidades, vai lidar com todos esses efeitos que a pobreza, infelizmente, traz junto com ela. E romper com esse ciclo da pobreza, que esse relatório do Unicef nos diz, que romper com esse ciclo da pobreza, ele é ainda mais difícil para as crianças negras, que realmente, nos dados, elas aparecem como as crianças mais privadas dos seus direitos, e o relatório também traz que as crianças indígenas seguem sendo as principais vítimas da mortalidade infantil no nosso país. Para vocês terem uma ideia do que significa a pobreza na vida de uma criança, entre 20% das crianças mais pobres do nosso país, 33,9% estão fora da escola, porque não existe vaga ou creche perto delas. Bom, observar esses dados, nos revela, primeiro, o tamanho da desigualdade social no nosso país. E segundo, o quanto as crianças são privadas dos seus direitos que estão previstos nas leis, mas que ainda ainda precisam ser efetivados na prática, Eles não são reais no dia a dia da vida delas. Vocês lembram, retomando um pouco o primeiro módulo, que a gente aprendeu que o desenvolvimento humano está relacionado com as oportunidades para que os indivíduos cresçam e se desenvolvam, Então, a reflexão que eu queria fazer com vocês nesse momento é sobre o nosso papel. Afinal, qual é a nossa responsabilidade sobre tudo isso? O que as equipes do PIN têm a ver, com a garantia de direitos das crianças, ou com a implementação de políticas que priorizem o seu desenvolvimento integral? Acontece que o PIN, ele compõe o conjunto de iniciativas que atuam na defesa, na promoção e na garantia dos direitos das crianças. Quando a gente veste a camiseta do PIN, a gente veste a camiseta dos direitos das crianças. E isso precisa impregnar, o nosso discurso, o nosso olhar e as nossas práticas. É por isso que a gente insiste tanto, que a gente trabalhe sempre lado a lado,
com as equipes dos CRAS, com as equipes das UBSs, com os conselheiros tutelares, com os ACS, com as escolas, com a sociedade civil organizada, que tem muita atuação nos territórios, com as iniciativas comunitárias, e que cada vez mais a gente esteja presente enquanto equipe do Primeira Infância Melhor nos espaços onde se formula e onde se avaliam as políticas públicas, como os conselhos de saúde, os conselhos municipais de educação, de assistência social e também os conselhos de direito da criança e do adolescente. É preciso, que a gente esteja junto nessa formulação e na avaliação das políticas públicas nos nossos municípios e nós aqui no Estado, as políticas do Estado. Eu finalizo fazendo um alerta importante para a gente, Nós estamos vivendo um cenário, então, de crise econômica, que a gente já viu aqui quais são os efeitos que essa crise econômica tem na vida das crianças. Esses efeitos estão se somando aos efeitos de uma pandemia. Então, o alerta que fica para a gente é que é preciso que a gente se adapte para responder às demandas dessas famílias e, ao mesmo tempo, que a gente esteja atento para a manutenção daquilo que a gente já conquistou e também para a priorização da primeira infância nos planos, nos programas, nos serviços das diferentes esferas da administração pública, que a gente realmente possa exercer a nossa militância pela primeira infância. Esse é um convite que a gente faz para vocês logo no início da nossa formação. Enfim, eu encerro avisando vocês que lá no texto de apoio vocês vão encontrar as referências das informações que eu trouxe aqui para vocês durante a minha fala. Também vão encontrar links para acessarem as legislações, algumas sugestões de leitura. Corre lá, Não deixa de assistir o próximo vídeo e também de acompanhar os próximos módulos. Logo, logo vocês vão ser apresentados ao Primeira Infância Melhor e eu desconfio que vocês vão gostar muito. Obrigada!